Olá, mulheres! Meu nome é Fabrícia e eu estou aqui para a gente fazer a leitura do 5º capítulo do livro Incomparável de Wilke. O capítulo é o Eterno, o Deus de infinitos dias. Nós todos somos produtos da nossa geração, muito ligadas às histórias na qual nascemos. Nós habitamos um espaço de 70, 80 anos e somos moldados pelos eventos que eles abrangem. Uma diferença de idade de 30 anos pode levar duas pessoas a verem o mesmo assunto de ângulos completamente diferentes. Somos criaturas de uma época específica com perspectiva limitada, resultados de anos limitados. Nisso, nós somos muito diferentes de Deus. Não limitado pelo tempo. Apocalipse 1:8 fala: Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. As frases iniciais do livro de Apocalipse nos declara um Deus não limitado pelo tempo, tanto que ele determina seu começo e fim. Sua natureza eterna é descrita com frequência ao longo das Escrituras. O passado não representa a ele nenhuma oportunidade perdida. O presente não lhe apresenta qualquer ansiedade. O futuro não lhe reserva qualquer incerteza. Ele era e é e está por vir. Ele nunca está adiantado ou atrasado, nunca está sujeito à tirania do tempo, e muito menos de um marcador de horas, minutos e segundos. O nosso Deus sempre está na plenitude do tempo, realizando toda a sua obra. Mas, em nossa perspectiva humana, não parece assim. Pensamos em algumas circunstâncias que o Deus atemporal está fora de serviço temporariamente. Nós reconhecemos que há um tempo apropriado para tudo, mas de acordo com a nossa opinião. O tempo de curar é quando alguém está doente, o tempo de calar é quando eu já disse o que eu penso, o tempo de morrer é ao final de uma vida plena. É terrivelmente estranho para nós que as alegrias e tristezas, êxitos e frustrações surgem a qualquer momento. Eclesiastes 3:11 diz assim: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. É lindo a obra de Deus em nós, um anseio pela eternidade. Porém, não compreendemos o que Ele está fazendo entre o início e o fim. Continuamos buscando a compreensão pela ótica a partir de nós, resistindo a confiar naquele que é incomparável, porque só Ele é Deus. Nós olhamos para o tempo e para as estações e nos perguntamos: onde está a beleza daquilo que Deus está criando a partir disso? Nós esperamos que Ele torne tudo belo em nosso tempo. Mas aquele que determina o início e o fim não opera de acordo com as nossas linhas de tempo. Ele operará todas as coisas de acordo com os seus propósitos. Cada sofrimento ou mal que nos afeta será redimido para o bem, mas às vezes leva-se mais que uma vida para que o feio se torne belo. Vamos ver agora aprendendo a medir o tempo. Desde a primeira infância é muito difícil a compreensão do conceito de medir o tempo. E assim crescemos e mantemos uma dificuldade de compreensão em relação às promessas da palavra de Deus e à realidade à nossa volta, parecendo ser a palavra de Deus não tão confiável. Esquecemos-nos de que estamos recebendo instrução daquele cuja perspectiva não é relativamente maior que a nossa, mas infinitamente maior que a nossa. Vivendo o presente.
Confiar a Deus nosso tempo significa que nós podemos fazer bom uso do tempo que nos é dado. Isso parece simples, mas não é. Em Efésios 5, 15 a 16, está escrito assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas como podemos fazer isso de maneira que glorifique a Deus? A autora Jean Wilkin sugere 3 formas. A primeira, deixe o passado para trás. Remir o tempo requer deixar o passado no passado. Nós nos apegamos ao passado, deixando-nos levar por 2 emoções diferentes, a nostalgia pecaminosa ou o remorso. A nostalgia pecaminosa nos leva a idolatrar um tempo quando a vida era melhor ou mais simples, resultando num descontentamento perpétuo com a nossa situação presente. Temos permissão para lamentar, mas não nos é permitido ressentir. Podemos combater um amor pecaminoso do passado, contando os dons que temos recebido no presente. Remorso, por outro lado, nos leva a habitar em erros ou dores do passado, roubando-nos a alegria de nossa situação presente e frequentemente nos arrastando para velhos padrões pecaminosos. O Deus eterno me impede de reviver minhas dores passadas, ao me lembrar de perdoar como fui perdoada. Podemos combater as más notícias do passado, lembrando-nos das boas novas do Evangelho e confiando nelas. Ele é antes de todas as coisas e é o começo e o fim de todas as coisas. Deus, Ele tem o poder para trazer sentido e significado às nossas vidas, e por meio do sangue do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, Ele pode apagar o que precisa ser apagado e conceder real sentido ao que precisa de novo significado. Outra maneira é deixar o futuro no futuro. Remir o tempo requer que o futuro fique no futuro. Podemos nos apegar ao futuro, deixando-nos levar 2 emoções diferentes: antecipação pecaminosa ou ansiedade. Apegamos à antecipação pecaminosa quando constantemente cobiçamos a próxima etapa da vida. O adolescente que tem pressa de emancipar-se, a jovem mãe que deseja a independência das crianças ainda pequenas, a mulher madura que, por sua vez, deseja a aposentadoria. Desejar o futuro em si não é algo ruim. Ver uma fase futura na vida como escape da fase presente é. O antídoto para a ansiedade é lembrar e confessar que nós podemos confiar o futuro a Deus. Isso não significa que nós não nos preparamos para o futuro, mas que nos preparamos de forma sábia, ao invés de nos preparar de maneira temerosa. A autora me faz lembrar, nesse momento agora, de Charles Spurgeon, que ensina de como devemos trocar a ansiedade pela oração. Terceira maneira é viva o hoje plenamente. Remir o tempo requer que estejamos completamente presentes no presente. Nós podemos desperdiçar o hoje alimentando 2 pecados diferentes: preguiça ou superocupação. Percebo que essas 2 atitudes se entrelaçam em nossos tempos atuais, onde a tirania do tempo está em alta. Parece que somos levados a uma preguiça intencional quanto a interesses que não são pessoais e a uma superocupação aquelas que são as nossas prioridades pessoais. Como levantar cedo pode ser algo extremamente dificultoso ou
tremendamente simples, dependendo do objetivo e do beneficiário. A pessoa preguiçosa acredita que sempre haverá mais tempo para cumprir suas responsabilidades. Caracteriza-se pela procrastinação, pela perda de prazos e por desculpas. Como uma gastadora extravagante de dinheiro, ela gasta o seu tempo sem considerar o custo, acreditando em seu íntimo que ela tem um crédito sem fim de horas. É meio engraçado porque quando eu pensei sobre isso, é meio engraçado quando eu pensei sobre isso e me levou a imaginar uma pessoa fanfarrão do tempo, como uma adolescentezinha imatura e que ainda não percebeu o valor amoroso de seus pais por ela. Com isso, ela desperdiça o dinheiro do lanche, não cuida das roupas, dos sapatos novos e tampouco presta atenção onde ela coloca os objetos pessoais comprados com bondade por seus pais. A preguiça acredita que o tempo que Deus deu não é precioso, por isso ela age assim como uma adolescentezinha imatura. As pessoas compulsivamente ocupadas acreditam que nunca haverá tempo suficiente para gerenciar suas responsabilidades. Ela também acredita que pode gastar hoje como quiser, tomando sobre si mais atividades do que um dia pode suportar, reclamando que não há mais horas no dia. Ela se caracteriza pela exaustão e por assumir mais compromissos do que deveria. Talvez ela pense: Deus não soube fazer o dia corretamente. No livro Liturgia do Ordinário, Tish Warren também nos lembra que o tempo é um rio no qual somos jogados. O tempo é um presente de Deus, um meio de adoração. O tempo não é meu. Ele não gira em torno de mim. O tempo gira em torno de Deus. O que Ele faz, o que Ele está fazendo e o que Ele fará. Por outro lado, a atitude de quietude e contemplação também reflete o ato racional de redimir ou de remir o tempo e de adorar ao Deus eterno. Derrubando o mito da eternidade humana. Salmo 90, verso 1 a 4, transcreve com clareza o contraste entre a natureza eterna de Deus e a transitoriedade humana. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Moisés responde a esse conhecimento com uma súplica, e ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Salmos 90, 12. Ensina-nos, ajuda-nos a entender a sabedoria de contar os nossos dias. É interessante ressaltar que Deus, como um Pai amoroso, tem suas maneiras pedagógicas para instruir seus filhos e levá-los ao desenvolvimento, crescimento e maturidade para a sua glória. Jane cita que as ilusões que ela poderia ter de que esta vida duraria para sempre foram efetivamente removidas. Certamente, em algum momento e com algum nível de variação, iremos nos deparar com uma ou várias lições a respeito da fragilidade humana. Vivemos de maneira diferente quando consideramos o futuro como um lugar ao qual iremos, se Deus quiser. Deus não nos deve nada, tampouco anos, nem a nós e nem aos que nós amamos.
Os dias de cada um são presentes graciosos de Deus, o Eterno, e estes dias estão contados. Seria esse um bom momento para uma reflexão profunda a respeito dos dias de cada uma de nós? Será hoje o tempo de estarmos prontos para desvencilhar do peso do passado, mesmo daqueles velhos bons momentos, ou que não retornarão mais, ou dos erros do passado que já foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que é uma dívida cancelada, que são as nossas dívidas canceladas, deixando tudo isso para trás e nos apropriar do hoje, o tempo da oportunidade? Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirme sobre nós as obras das nossas mãos, e sim, confirme a obra das nossas mãos. Salmo 90, 17. Quão ciente você está dos que seus dias são contados? Quão disposto você está para pedir que o Senhor lhe ensine essa preciosa verdade? Moisés declara estas palavras com veemência de quem conheceu não só a lição, mas o próprio Deus eterno. Aqui está uma verdade memorável. Deus é capaz de trazer resultados eternos de nossos esforços limitados pelo tempo. Isso é Deus ressignificando os nossos esforços. Em Deus temos o caminho para eternizar as nossas obras. Só Ele pode confirmar as obras. Jesus indica como, quando Ele nos diz para ajuntarmos tesouros nos céus, ao invés de na terra. Quando investimos nosso tempo no que tem importância eterna, nós ajuntamos tesouros nos céus. Deste lado da vida, os únicos investimentos com importância eterna são as pessoas. Pessoas valem mais que coisas, lembrei agora. Deus eterno prospera as obras das nossas mãos. É o meu desejo para você, é o desejo para mim, é o desejo para cada uma de nós. Um abraço, Deus nos abençoe.